o dia em que Carlos reencontrou a memória. Carlos tinha apenas 23 anos quando um acidente de moto mudou tudo. Não foi a fratura no braço ou as cicatrizes no rosto que mais o assombraram, mas sim o vazio que ficou dentro dele. Os médicos chamaram de amnésia retrógrada, ele não lembrava de nada antes dos últimos 2 meses. Nem da infância, nem da mãe que o criara sozinha, nem do irmão mais novo que tanto admirava. As fotos no celular eram de estranhos. O próprio nome às vezes soava falso. Você vai recuperar a memória com o tempo, dizia a neurologista, mas os meses passavam, e Carlos só sentia uma dor surda, como se tivesse perdido não apenas lembranças, mas a própria identidade. A depressão veio silenciosa. Ele largou o emprego de auxiliar de mecânica porque não conseguia se concentrar. Passava dias trancado no quarto, evitando até a mãe que chorava em silêncio na cozinha. Até que uma tarde, enquanto caminhava sem rumo pelo bairro, ouviu vozes vindas de um pequeno salão de tijolos aparentes. Não havia cruz na fachada, nem cartazes chamativos. Só uma placa discreta, Congregação Cristã no Brasil. Curioso, parou junto à porta entreaberta. Dentro, homens de camisa social e gravata, mulheres com vestidos simples e cabelos presos, todos sentados em cadeiras de madeira enfileiradas. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Apenas vozes unidas cantando um hino que Carlos nunca ouvirá, mas que por algum motivo fez seu peito doer. Asterisco Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, pois só em ti, Senhor, posso descansar, asterisco. Ele não sabia por quê, mas aquelas palavras o atraíram. Entrou e sentou-se no fundo, observando tudo. Um homem mais velho, de ternos escuro e postura serena, dirigia a reunião. Depois dos hinos, houve leitura da Bíblia e uma mensagem simples, mas direta, sobre a fé que move montanhas. Carlos não entendia muito, mas sentia uma paz estranha ali. Quando o ancião pediu que os presentes orassem, Carlos baixou a cabeça sem saber o que dizer. Foi então que uma mão tocou seu ombro. Era um irmão de meia-idade, de olhar bondoso. Irmão, tudo bem? Precisa de oração? Carlos engoliu em seco. Eu não lembro de nada. Nem de mim mesmo. O irmão não fez perguntas. Apenas assentiu e chamou outros 2 homens, que se aproximaram em silêncio. Juntos, impuseram as mãos sobre a cabeça de Carlos e começaram a orar em voz baixa, com uma convicção que o deixou sem palavras. Não eram palavras bonitas ou elaboradas. Eram súplicas simples, como as de um filho falando com o pai. Senhor, este jovem precisa de ti. Restaura o que o inimigo roubou. Dá-lhe de volta sua história, para que ele te conheça e te sirva. Carlos sentiu algo quente percorrer seu corpo como uma corrente. Fechou os olhos com força e pela primeira vez em meses não sentiu medo. Sentiu esperança. Nos cultos seguintes, Carlos voltou. Sempre chegava cedo e saía por último, ouvindo os testemunhos dos irmãos. Uma senhora contava como fora curada de um tumor. Um jovem falava da vitória sobre as drogas. Todos davam glória a Deus com humildade, sem gritos nem exaltação própria. A simplicidade daquelas pessoas o comovia. Aqui não tem show, irmão, disse-lhe um dia o irmão que orara por ele. Só tem Jesus e quem precisa dele. Carlos começou a participar das reuniões de doutrina, onde aprendia sobre o batismo nas águas, a Santa Ceia, a importância de uma vida consagrada. Os irmãos não o pressionavam, mas respondiam suas dúvidas com paciência. Uma irmã mais velha, Dona Maria, lhe deu uma Bíblia usada com as páginas marcadas nos Salmos. Leia o Salmo 139, disse ela. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Uma noite, depois de um culto especialmente emocionante, onde muitos choravam ao receber a Santa Ceia, Carlos sentiu um aperto no coração. Ao voltar para casa, abriu a Bíblia no salmo indicado e leu: Senhor, tu me sondas e me conheces. Não há palavra na minha língua, mas tu, Senhor, a conheces toda. As lágrimas caíram sem que pudesse contê-las. Deus sabe quem eu sou, sussurrou, mesmo que eu não saiba. O milagre não veio como um raio. Veio como o nascer do sol, devagar, mas impossível de ignorar. Certa manhã, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, Carlos segurou uma vassoura e de repente lembrou. Não foi uma imagem nítida, mas uma sensação. Ele já havia feito aquilo antes, aos 12 anos, na casa da avó. O cheiro de terra molhada, o som da chuva no telhado de zinco, algo dentro dele clicou. Correu para casa tremendo. Abriu o álbum de fotos que a mãe guardava e ao tocar na foto de um menino sorrindo ao lado de um cachorro, virou a memória. Era ele. Era ele brincando no quintal, era ele aprendendo a andar de bicicleta, era ele chorando no velório do pai, que partirá cedo. As lágrimas escorriam enquanto as peças do quebra-cabeça voltavam ao lugar. Naquela noite no culto, Carlos se levantou.
O ancião, percebendo sua emoção, lhe deu a palavra. Com voz trêmula ele contou tudo. Como chegará ali quebrado, como os irmãos oraram por ele, como Deus, em sua misericórdia, lhe devolvera não apenas as lembranças, mas a certeza de que não estava sozinho. Eu não sei por que Deus permitiu que eu esquecesse, disse, olhando para os rostos atentos. Mas agora eu sei por que ele me trouxe aqui, para aprender que mesmo quando não nos lembramos dele, ele se lembra de nós. O salão ficou em silêncio por um momento. Depois os irmãos se levantaram, uns após outros para abençoá-lo. Alguns choravam, outros sorriam, todos glorificavam a Deus. 2 meses depois, Carlos foi batizado nas águas. Quando emergiu da piscina, sentiu-se leve, como se tivesse nascido de novo. Dessa vez não para esquecer, mas para viver. A amnésia nunca voltou. As memórias, porém, já não eram o mais importante. O que importava era a lição que Deus lhe ensinara naqueles bancos de madeira, entre hinos sem instrumentos e irmãos de coração sincero. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a certeza de que mesmo nas trevas, há uma mãe que nos guia. Carlos hoje ajuda na igreja. Às vezes, quando vê um novo visitante perdido no fundo do salão, aproxima-se com um sorriso. Precisa de oração, irmão? Porque ele sabe, mais do que ninguém, que milagres não acontecem só nos grandes momentos. Eles começam quando um coração quebrado encontra um lugar simples, onde Deus ainda fala. E onde os irmãos, com suas vidas humildes e sua fé inquebrantável, mostram que a maior riqueza não está no que lembramos, mas em quem nunca nos esquece. Um dia, enquanto Carlos organizava as cadeiras após o culto, notou uma jovem sentada no último banco, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela apertava contra o peito um envelope amassado, como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Ele reconheceu aquele olhar, o mesmo que ele próprio tivera anos atrás, quando a vida parecia um labirinto sem saída. Sem pressa, Carlos sentou-se ao lado dela. Não perguntou nada. Só ficou ali, em silêncio, como quem sabe que algumas dores só se aliviam quando encontram um ombro disposto a carregá-las junto. Foi então que a moça, com voz trêmula, começou a falar. Meu nome é Ana. Eu não tenho mais para onde ir, perdi meu emprego, minha casa, até minha família virou as costas. Esse envelope aqui, ela mostrou o papel. É a última conta que não consegui pagar. Acho que amanhã vão cortar a luz da minha mãe, que está doente. Não sei mais o que fazer. Carlos não ofereceu soluções prontas. Não falou em tudo vai ficar bem como um clichê vazio. Em vez disso, olhou nos olhos dela e disse: Ana, eu já estive onde você está. E se hoje eu tenho paz, não foi por sorte. Foi porque aqui nessa igreja, aprendi que Deus não nos abandona. Vamos orar? Ela sentiu mais por desespero do que por fé. Mas quando Carlos segurou suas mãos e começou a clamar em voz firme, algo dentro de Ana estremeceu. Não eram palavras bonitas, eram palavras de quem já tinha visto Deus agir no impossível. Ele orou pela luz que não seria cortada, pelas portas que se abririam, pela mãe dela que receberia força. E acima de tudo, pela paz que só Jesus pode dar quando o mundo desaba. No dia seguinte, Ana voltou à igreja com os olhos brilhando. O envelope amassado estava aberto e dentro dele, junto com a conta, havia um papelzinho que ela não tinha visto antes. Um número de telefone rabiscado à pressa por um antigo colega de trabalho, oferecendo uma vaga temporária. Mas, ao chegar em casa na noite anterior, descobrira que a luz não fora cortada. Um erro no sistema, disseram. Mas ela sabia que não era erro. Como você soube? Perguntou a Carlos, emocionada. Como você teve certeza de que Deus ia ouvir? Carlos sorriu, lembrando-se de sua própria história. Porque ele já me provou que ouve, Ana. Às vezes a resposta vem de um jeito que a gente nem imagina. Mas vem. O segredo é não desistir antes da hora do milagre. Ana começou a frequentar a Universal. Não como uma visitante, mas como quem encontrou um lar. Aos poucos as coisas foram se ajeitando. O emprego temporário virou efetivo, sua mãe melhorou, e ela até reconquistou o diálogo com parte da família. Mas o maior milagre não foi isso. Foi ver seu coração, antes tão amargurado, aprendendo a confiar novamente. Hoje, Ana está no grupo de oração. E quando vê alguém entrando pela primeira vez na igreja com o peso do mundo nos ombros, ela se aproxima, assim como Carlos fez com ela. Precisa de oração, irmã? Porque agora ela também sabe, milagres não são apenas histórias que a gente ouve. São realidades que a gente vive, quando a fé encontra um Deus que nunca falha, e uma igreja que, mesmo simples, é porta aberta para quem precisa de esperança. Ana nunca imaginou que um dia estaria ali de pé, com a Bíblia na mão e um sorriso no rosto, pronto para estender a mão a quem chegava machucado como ela já chegou. Mas era isso que a fé fazia,
Transformava a dor em propósito, solidão em comunidade e lágrimas em testemunhos. Certa noite, enquanto orava no altar, ela sentiu um toque no ombro. Era uma moça jovem, de olhos inchados, segurando um lenço molhado entre os dedos. A voz dela tremia. Eu não aguento mais, irmã. Meu marido me traiu, perdi o emprego e agora até minha filha está doente. Não sei mais para onde correr. Ana reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que a havia levado àquela igreja meses atrás. Sem hesitar, ela pegou a mão da moça e a levou até a frente, onde o pastor já começava a ministrar a palavra. Vamos orar juntas, disse Ana firme. Deus não abandonou você. Ele só está esperando você confiar nele de novo. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre a cabeça daquela mulher e clamava em nome de Jesus, Ana sentia o coração arder. Não era só uma oração qualquer. Era a mesma fé que tinha mudado sua história sendo plantada ali, na vida daquela irmã. Dias depois, a moça voltou. Desta vez com um brilho diferente nos olhos. Minha filha melhorou. Os exames deram negativo, e ela engoliu o choro. Meu marido procurou a igreja também. Não sei o que vai acontecer, mas pela primeira vez em meses tenho paz. Ana abraçou-a forte, sentindo o cheiro de milagre naquelas palavras. Não era coincidência. Era Deus agindo, como sempre agia quando alguém se rendia a ele de verdade. E assim, a cada semana, Ana via mais vidas sendo restauradas. O senhor idoso que chegou arrastando uma depressão e saiu dançando depois da corrente da vitória. A jovem que superou a dependência química e hoje canta no coral. O casal que quase se separou e renovou os votos no altar da Universal. Não eram casos isolados. Era o poder de uma igreja que não desiste das pessoas, que ora até a última hora, que acredita no impossível porque serve um Deus que faz o impossível virar realidade. Ana já não era mais a mesma. O ódio que um dia morou nela tinha dado lugar a uma alegria que transbordava. Agora, quando olhava para trás, via que até as piores feridas tinham servido para algo, para que ela pudesse estender a mão a outros e dizer, com a voz embargada: eu já estive onde você está, mas Deus me tirou, e Ele vai te tirar também, porque na Universal, ela tinha aprendido que milagre não é só curar o corpo ou resolver problemas. Milagre é ver uma alma quebrada se reerguer, é ouvir um obrigada de quem não tinha mais esperança, é sentir a mão de Deus escrevendo uma nova história onde só havia fim. E essa história não tinha mais fim. Ana não imaginava que sua vida se tornaria um farol para tantos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de alimentos no templo, uma mulher a abordou com os olhos cheios de lágrimas. Era Maria, uma mãe desesperada cujo filho de 16 anos, Lucas, estava envolvido com drogas e crimes. Ela já tinha procurado ajuda em todos os lugares, mas as portas se fechavam. Até que alguém lhe falou: vá na Universal. Lá tem gente que entende de milagre. Ana não hesitou. Pegou as mãos daquela mãe e disse com firmeza: vem comigo. Vamos orar agora mesmo. Elas entraram no templo, se ajoelharam diante do altar e Ana começou a clamar como nunca tinha clamado antes. Não eram palavras bonitas, eram gritos de guerra, eram promessas de Deus sendo lembradas em voz alta. Senhor, o Senhor disse que a família que ora unida permanece unida, que o inimigo não vai roubar mais esse menino. Em nome de Jesus, eu determino a libertação de Lucas. Os dias se passaram, e Maria voltou ao templo com uma notícia que fez os olhos de Ana se encherem de lágrimas novamente. Lucas tinha aparecido em casa sujo, machucado, mas vivo. E o mais incrível, ele tinha dito para a mãe que na noite anterior, enquanto estava em um lugar perigoso, ouviu uma voz que falava com ele. Uma voz que dizia: volte para casa. Sua mãe está orando por você. Era a voz de Deus. E ele obedeceu. Não parou por aí. Ana começou a visitar Lucas, levar a palavra para ele, mostrar que havia um caminho diferente. Em pouco tempo, o jovem estava frequentando as reuniões de jovens na Universal, e o que era um coração endurecido pelo ódio e pelas ruas se transformou em um coração sensível ao amor de Deus. Lucas hoje é um obreiro, e toda vez que testemunha, ele repete a mesma frase que ouviu de Ana no primeiro dia que a conheceu: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. E assim, a história de Ana se multiplicava. Cada vida que ela tocava se tornava um novo capítulo de milagres. Teve o caso de Dona Rosa, uma senhora que chegava arrastando os pés, com dores nas costas que os médicos disseram que nunca iriam passar. Ana orou com ela, impôs as mãos e disse: levanta em nome de Jesus. Dona Rosa se levantou e pela primeira vez em anos andou sem dor. Teve o jovem Carlos, viciado em álcool, que jogou todas as garrafas no lixo depois de uma campanha de libertação.
Teve a família de seu João, que estava se desmoronando até que, numa ceia, eles decidiram perdoar e recomeçar. Mas o maior milagre talvez fosse ver como a própria Ana tinha mudado. Aquela mulher que já tinha sido tão amargurada agora ria com facilidade, abraçava os desconhecidos como se fossem família e via cada problema como uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. Ela não pregava com palavras vazias, ela pregava com a vida. E as pessoas sentiam isso. Um domingo depois do culto, o pastor a chamou no altar e disse: Ana, Deus tem usado você de uma forma especial. Você já pensou em se preparar para ser uma obreira? Ela nem precisou pensar. Sabia que era a vontade de Deus. Começou a frequentar as aulas da escola de obreiros, aprendeu mais da palavra, se aprofundou na fé. E hoje, quando sobe ao púlpito para dar um testemunho ou liderar uma corrente de oração, as pessoas não veem uma ex-mulher quebrada. Elas veem uma guerreira. Uma mulher que foi tirada do lixo para ser um vaso de honra. E assim a Universal continuava sendo o lugar onde o impossível se tornava possível. Onde vidas eram restauradas, sonhos ressuscitavam e o amor de Deus se fazia real. Ana olhava para trás e via uma trilha de milagres. Olhava para frente e via um futuro cheio de promessas. Porque quando Deus começa a escrever uma história, Ele não para no meio. Ele vai até o fim. E o fim, para quem está em suas mãos, é sempre vitorioso. Ana nunca imaginou que sua vida poderia se tornar um farol para tantas pessoas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Cada vez que ela compartilhava seu testemunho, alguém na plateia se identificava com sua dor e encontrava esperança. Havia jovens que, como ela, tinham sido abandonados pela família, mulheres que carregavam a culpa de escolhas erradas, homens que se sentiam inúteis depois de perderem tudo. E ali na Universal, eles ouviam Ana dizer com convicção: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Um dia, depois de um culto, uma moça chamada Mariana se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Ana, eu também fui abusada quando criança. E hoje eu não consigo perdoar. Sinto que Deus não pode me usar porque eu estou suja por dentro. Ana abraçou aquela jovem como se fosse sua própria filha e sussurrou: Filha, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Ele não olha para o que fizeram conosco, mas para o que Ele pode fazer através de nós. Naquela noite, Mariana entregou sua dor aos pés do altar e semanas depois, voltou para agradecer. Pela primeira vez em anos, eu dormi em paz. Deus tirou esse peso de mim. Mas os milagres não paravam por aí. Ana começou a perceber que sua história não era só para encorajar, mas também para quebrar maldições familiares. Sua mãe, que por anos a havia rejeitado, começou a aparecer na igreja depois de sonhar 3 vezes seguidas com Ana vestida de branco, sorrindo e estendendo a mão para ela. No primeiro culto que assistiu, a mãe chorou sem parar enquanto o pastor falava sobre perdão e restauração. Eu não mereço você, filha, ela confessou mais tarde, abraçada a Ana. Mas Deus me mostrou que ainda havia tempo de consertar o que eu quebrei. E então veio o dia em que Ana recebeu um convite que jamais esperaria: ser ordenada como obreira. Quando o bispo impôs as mãos sobre ela, foi como se o céu se abrisse. Ela sentiu um fogo ardente percorrer seu corpo, uma unção tão forte que suas pernas tremiam. Isto é real, pensou, enquanto lágrimas escorriam sem controle. Deus realmente me escolheu. Naquela noite, ela sonhou com uma multidão de pessoas sendo libertas enquanto ela orava por elas. E quando acordou, soube que aquilo não era só um sonho, era uma missão. Hoje, Ana não só lidera correntes de oração como também visita presídios, onde mulheres encarceradas, muitas com histórias parecidas com a sua, encontram em seus olhos a compaixão que nunca tiveram. Você não é o que fizeram de você, ela repete, enquanto segura suas mãos através das grades. Você é o que Deus diz que você é, uma filha amada, uma vencedora. E assim, a cada vida que é tocada, o milagre de Ana se multiplica. Porque na Universal não existe caso perdido. Existe apenas um Deus que é especialista em transformar cinzas em beleza, choro em dança e vergonha em glória. Ana já não é mais a menina abandonada no lixão da vida. Agora, ela é uma das muitas provas vivas de que quando Deus começa a agir, Ele não só muda o final da história, Ele reescreve tudo do começo. E a melhor parte? Essa história não é só dela. É de todos que, como Ana, um dia ouviram um chamado no meio da escuridão e decidiram correr para os braços do Pai. Porque na Universal, o impossível não é uma barreira. É apenas o ponto de partida para um novo milagre. O milagre completo de Ana. Aquelas palavras, você é uma filha amada, uma vencedora, ecoaram em Ana como um selo divino. Nas semanas seguintes, as grades da prisão se tornaram o palco de sua maior batalha: perdoar. Primeiro, a si mesma. Depois, aqueles que a haviam jogado no lixão da vida.
Até que, num domingo ensolarado, a porta se abriu não por um indulto humano, mas por uma ordem judicial inexplicável. Liberdade condicional por bom comportamento e impacto social. Os advogados disseram que era sorte. Ana sorriu, sabendo que era graça. De volta às ruas, não voltou para o abismo. Voltou para a Universal, agora como voluntária. A menina que antes roubava para sobreviver agora distribuía cestas básicas e abraços. Um dia, uma adolescente com olhos vazios como seus outrora a encarou. Como você saiu dessa? Ana segurou seu rosto entre as mãos e repetiu as mesmas palavras que a haviam salvado. A jovem chorou. E assim o ciclo do milagre continuou. Reflexão final. Deus não apaga nosso passado, Ele o transfigura. As cicatrizes de Ana não desapareceram, mas se tornaram mapas para outros perdidos. O lixão onde foi abandonada virou o lugar onde ela agora semeia esperança. Porque a luz mais brilhante não vem de quem nunca conheceu a escuridão, mas de quem, como Ana, escolheu acender um fósforo no meio dela. Lição de vida. Seu fim pode ser o começo de algo que você nem ousa sonhar. Mas para isso é preciso soltar duas coisas, a culpa pelo que foi e o medo do que ainda não é. Deus não muda sua história, Ele a reescreve. E a caneta está em suas mãos. Ana hoje é pastora. E toda vez que uma alma quebrada cruza a porta da igreja, ela sorri porque sabe, o impossível é apenas o nome que damos ao milagre antes dele acontecer.